E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Christian e hoje eu vou trazer uma simulação que eu ainda nunca vi aqui no YouTube. Eu resolvi comparar 4 empresas do setor de transmissão, geração e distribuição de energia elétrica, tendo elas Transmissão Paulista, CPFL, Taesa e Engie. São 4 gigantes desse setor e eu tenho certeza que vocês devem estar curiosos para saber como que ficou o resultado dessa simulação. Os investimentos foram realizados nos últimos 5 anos, a partir do mês de agosto de 2019. De lá para cá, eu comecei a comprar ações todos os meses, iniciando lá em 2019 com 9 ações mensais. Dessa forma, no primeiro dia útil de cada mês, eu fui adicionando os lançamentos lá no Investidor 10. Sendo que, no ano de 2020, eu adicionei uma ação a mais em cada compra mensal. Ou seja, se em 2019 eu iniciei com 9 ações, comprando 9 ações todos os meses, em 2020 eu comprei 10 ações todos os meses. Em 2021, 11 ações. 2022, 12 ações. 2023, 13 ações. E 2024, 14 ações todos os meses. Mas antes de eu mostrar para vocês essa simulação, eu convido vocês a entrarem no grupo do WhatsApp aqui do canal. É um grupo gratuito e vocês podem estar deixando todas as dúvidas que vocês tiverem lá e assim que for possível a gente pode responder. Bora lá para o Investidor 10, que eu vou mostrar para vocês, iniciando por Transmissão Paulista. Vamos lá mostrar um pouquinho de como foi os aportes do valor aportado, dividendos pagos e também quanto que teve de valorização. Lembrando para vocês que talvez a valorização ela não vai ser das melhores, porque como a cada ano a gente ia aumentando a quantidade de ações e, consequentemente, normalmente a cotação dessas empresas vai subindo, então a gente acaba comprando nesse ano de 2024 mais ações a preços um pouco mais elevados. Então isso vai fazendo com que a gente não tenha uma rentabilidade sim tão grande como se a gente fosse só ter comprado lá em 2019. Já deixo essa informação para vocês. Aqui o foco, como são empresas que pagam dividendos, pagam proventos, você não vai ver rentabilidades explosivas muito altas, ok? Bora lá começar com Transmissão Paulista. Os primeiros aportes em Transmissão Paulista, lá no ano de 2019, ficavam aí na faixa dos R$ 200, 230, um pouquinho além disso. Enquanto que no ano de 2021 já passamos para aportes próximos aos R$ 300. 2022 a gente se manteve no patamar entre 250 a R$ 300. 2023 também 280, 300, ficamos nessa faixa de preço, mesmo aumentando a quantidade de ações. Enquanto que em 2024 já passamos para uma faixa de 340, 370, porque Transmissão Paulista ela também acabou subindo um pouco. Aqui no início do ano, né, tivemos uma boa alta, 360, ficou nessa faixa de preço. Aqui talvez vocês vão pensar, mas por que tem isso daqui? Eu ia iniciar lá em janeiro de 2019, mas eu acabei excluindo esses aportes aqui e eu não sei porque às vezes acontece esses bugs no Investidor 10, não excluiu esses aportes. Inclusive eu posso mostrar para vocês terem a certeza de que eles não estão inclusos, né? O primeiro aporte, no caso, né, é o de agosto de 2019. Não está aqui os aportes que contam aqui. Esses aportes eles não estão contando, tá, galera? Só para vocês ficar bem cientes disso. O que se destaca nessa evolução patrimonial? No mês de agosto de 2024, teríamos aplicado R$ 17.000, um patrimônio de 17.519. Assim como eu falei para vocês, aqui dificilmente você vai ver valorizações explosivas. Um dos pontos positivos dessas ações de empresas de transmissão é que você não vai ter tanta queda nas suas cotações. É mais difícil de acontecer. O que fica muito evidente que mesmo fazendo compras todos os meses,
sem analisar a cotação, mesmo assim, a gente não teve muitas quedas onde a gente estava com um patrimônio negativo. Alguns meses em 2022, perdendo quase R$ 1.000, por exemplo, aqui ó, R$ 1.000 em março de 2023, um pouco mais em outubro de 2023, mas aí a gente teve uma reversão, né? Uma crescente bem forte no final do ano de 2023 e de lá para cá, Transmissão Paulista ainda não está caindo tanto assim, apesar de que ela caiu agora nesse último mês devido à venda de parte da participação da Eletrobras na companhia. Ok, tivemos um ganho de capital pequeno, vamos ver agora os proventos. Um total de R$ 2.605 em proventos. Vocês podem ver que a partir do ano de 2022, Transmissão Paulista não pagou tantos proventos assim. Ela tinha o hábito de pagar de forma trimestral, agora ela está pagando uma vez ao ano. Então, o resultado final aí fechamos com 709 ações a um preço médio de R$ 24,00. Um yield on cost de 9,18%, total de proventos R$ 2.605 em proventos. Um valor aplicado de R$ 17.025. O dividendo em si, ele corresponde a 15% do valor aplicado. Uma variação de quase 3% positiva atualmente. E aí, o que você achou? Se você está gostando dessa simulação, considere se inscrever aqui no canal. Isso fortalece muito o crescimento meu aqui na plataforma. E olha, deu muito trabalho. Eu tive que adicionar manualmente todos esses aportes. Foram muitos aportes. Foram 240 lançamentos manuais. Só isso já vale o seu like e também a sua inscrição. Vamos agora falar de Engie. A Engie, ela é uma produtora, é uma geradora de energia, diferente da Transmissão Paulista, que é uma empresa apenas focada em transmissão. Mas também a Engie conta com partes da sua receita em transmissão e comercialização de energia. Além de também ter uma porção de transporte de gás natural, cerca de 4.500 quilômetros. O valor aplicado aqui em Engie, ele fica um pouco maior devido às cotações da empresa que eram um pouco mais elevadas. Então, bora analisar um pouquinho dos lançamentos. Lá no ano de 2020, o valor aplicado ele ficava entre R$ 400 até, em alguns meses, R$ 500, 520. Um valor um pouco maior do que em Transmissão Paulista. E percebam que não evoluiu tanto assim, mesmo aumentando o valor de ações. Em 2022, em fevereiro, R$ 489 de aporte. Enquanto que no ano de 2023, também em fevereiro, tivemos 533, aumentando uma ação a mais no período. Chegando também a bater R$ 588 de investimento no mês de julho. Enquanto que os últimos aportes, obviamente, com 14 ações, tivemos a marca dos R$ 622, 616, 572. Esse é um ponto interessante. Mesmo você comprando nos últimos 5 anos, a variação da cotação dessas empresas não foi tão grande quanto em uma Petrobras da vida, um Banco do Brasil, uma Vale, ou seja, elas têm um drawdown mais baixo, elas não vão cair tanto assim, elas ficam mais estabilizadas e, obviamente, que também elas não vão subir assim de forma tão acentuada quanto outras empresas com muito mais volatilidade. Por isso que é um ótimo setor para você que está iniciando seus investimentos. É mais fácil porque você não vai ter tantas quedas fortes. Então você pode ficar um pouco mais tranquilo. Vocês podem perceber que tivemos um ganho de capital de 2.254, diante um valor aplicado de R$ 29.764. Um preço médio de R$ 41,98, sendo que o preço atual está na faixa dos R$ 45,16. O yield on cost de Engie, ele ficou
nos 6%, mesmo ela não pagando tantos proventos quanto as outras empresas que eu usei nessa simulação. Engie é uma ótima empresa, talvez uma das melhores do setor. Ela tem hoje um ROI de quase 40%, uma ótima margem líquida e vem crescendo muito seus lucros nos últimos anos. Bora ver quanto que ela pagou de proventos. Percebam que a quantidade de pagamentos ela é maior do que Transmissão Paulista. A gente vem pagando mais vezes no ano do que Transmissão Paulista. Um valor total de R$ 4.168 de proventos e uma variação positiva de 7,57%. Também fechamos com 709 ações, um preço médio, como eu falei para vocês, R$ 41,98. Um yield on cost de 6%. A quantidade de dividendos perante o valor aplicado ficou na casa dos 14%. Vamos falar agora de CPFL. Vamos ver como que foi o desempenho desta empresa. A CPFL ela é uma empresa de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. Ela é uma das gigantes do setor de energia elétrica. Os aportes ficavam na casa dos R$300, 390, 370, caindo um pouquinho para 262 lá em 2020. Enquanto que em 2022 batiam também 350, 300, 297. Já em 2023 chegaram a bater os 460, obviamente, lembrando sempre mais ações, por isso que também sobe um pouco esse valor investido, esse valor de aporte. Sendo que nesse finalzinho 460, 450. Percebam que também não tivemos uma diferença tão grande assim do valor dos aportes, mesmo contando 5 anos e adicionando mais ações. Pois lembrem-se, lá em 2019 começamos com apenas 9 ações. Então, por isso que tivemos esse aumento aqui dos aportes. CPFL fecha com uma variação positiva em 6,14, com um ganho de capital de R$ 1.398, sendo que aplicamos o valor de R$ 22.771. Nosso preço médio ficou em R$ 32,12, sendo que ela está cotada hoje a R$ 34,09. Um yield on cost muito bom, de 8,57%. CPFL também é uma ótima empresa do setor, tendo um ROI 28%, uma ótima margem e crescendo muito seus lucros nos últimos anos. Novamente, eu reforço o quanto que essas ações elas são muito menos voláteis do que ações de outros setores. Percebam que apenas em 2021 tivemos alguns meses negativos, perdendo R$1.000, 1.313, enfim, 1.414, que na época era bastante devido ao tamanho do patrimônio, que era bem menor do que hoje, mas conforme foi passando os anos, ela foi ficando cada vez mais positiva, crescendo bastante, sendo que em dezembro de 2023 estava com um ganho de capital de R$4.000. Fechou agosto de 2024 com um ganho bem abaixo disso, mas ainda assim no positivo. Vamos analisar os proventos de CPFL. E vejam só que legal, né? Ela paga de uma forma bem mais frequente que Transmissão Paulista e Engie. Olha só que bacana, né? Uma quantidade bem razoável de proventos, já que a gente fechou com quase 9% de dividend yield. E nesse período, ela nos pagou R$ 5.488 em proventos. Vamos analisar a nossa tabelinha aqui. Vamos lá. Ok, CPFE 3, 709 ações, preço médio que eu já comentei com vocês. Um ótimo yield on cost, sendo que os proventos que a gente recebeu, eles correspondem a 24% do total do valor investido. Olha só que bacana. E assim funciona, conforme o tempo vai passando, a quantidade de proventos ela vai reduzindo o seu risco. Ou seja, de tudo aquilo que você aportou aqui em CPFE, e eu digo CPFE porque o ticker da ação é CPFE e não CPFL,
acaba confundindo às vezes um pouco, por isso da importância do pagamento de dividendos. Talvez a cotação não cresça muito, não suba muito, porém, você também está tendo uma redução do seu risco a partir do momento que a empresa paga dividendos. E isso é muito importante, já que você pode reinvestir nessa empresa ou em outra empresa. E agora chegou a hora de falarmos de Taesa. Bora lá mostrar como que ficou essa valorização de Taesa. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Se você ficou até aqui, eu acredito que você já tenha se inscrito no canal e também deixado o seu like. Eu gostaria de saber se vocês possuem alguma dessas ações na carteira. Eu possuo Transmissão Paulista e Taesa na carteira, porém tivemos a entrada de uma nova ação dessas aqui, entre Engie e CPFE. Qual delas você acha que eu acabei colocando em carteira? Comenta aqui embaixo e bora lá falar de Taesa. Taesa, assim como Transmissão Paulista, é uma transmissora de energia elétrica. Em 2020, os aportes ficavam na casa dos R$300, 250, oscilando um pouco. Enquanto que em 2022 já chegaram a bater os 451, R$400, subiu bastante. Em 2023, ela já chegou a bater 450, quase R$500, obviamente aumentando o número de ações. Enquanto que agora em 2024 ela ficou aí próximo aos R$500, já aumentando uma ação a mais por aporte. Chegou a bater 500 aqui no mês de abril. Olha só que coisa maravilhosa a evolução do patrimônio aqui em Taesa. Um valor aplicado de R$ 24.897, uma variação nem tanto positiva, e foi sobre isso que eu quis me referir lá no comecinho do vídeo. Aqui não tivemos variações expressivas. Lembrando que a variação ela é diferente da rentabilidade. A variação ela informa de fato quanto que foi o ganho real, levando em conta o valor investido e o saldo atual. Ele não considera o pagamento de dividendos. E por que não está aparecendo a rentabilidade aqui? Como eu acabei de colocar esses investimentos, o investidor 10 ele aplica a rentabilidade apenas uma vez por dia e ainda não atualizou isso. Então por isso que não está aparecendo a rentabilidade real. Porém, eu mostro lá na minha planilha o quanto que representa o valor que você recebe dos dividendos. Então vai ficar um pouquinho a mais do que isso, mas é só para vocês terem uma base. Enfim, aqui também não tivemos muita queda nas cotações, ela teve agora uma pequena queda nos últimos meses, mas nada muito considerável. Transmissão Paulista ficou com um preço médio em R$ 35,12 e está semelhante ao preço atual, R$ 35,45. Um yield on cost muito bom em 9,85%. Excelente esse dividend yield. Taesa também é uma excelente empresa, 22% de ROI, 42% de margem líquida, crescendo os seus lucros nos últimos 5 anos. Bora analisar quanto que a gente recebeu de proventos nesses últimos anos. Olha só, R$ 6.515 de proventos. Excelente. E olha que legal, né? A Taesa paga também de forma bem recorrente. Ela teve uma pequena queda, vai ter uma pequena queda nos pagamentos agora, porque a sua dívida acabou subindo um pouco, então ela precisa dar uma segurada, mas ela vai continuar sendo uma ótima pagadora de proventos pelos próximos anos. Vamos lá para a nossa tabelinha, ver quanto que isso representa. E olhem só, Transmissão Paulista foi a que mais pagou proventos, 26% sobre o capital investido. É praticamente mais do que 1/4 de todo o valor que você aplicou na empresa, ela te pagou em proventos. E por isso que quando a gente analisa a variação, a gente não tem o pagamento dos dividendos como uma rentabilidade. Então, com certeza aqui ia ficar uma rentabilidade bem maior se considerarmos
o pagamento dos proventos. Bom, galera, eu achei algumas coisas bem importantes nessa simulação. Apesar de um tempo curto de 5 anos, a gente pode ver que essas ações elas não são tão voláteis quanto outras ações. Quando a gente analisar o drawdown, que é o quanto uma ação caiu diante do seu preço, né? Lá na época da pandemia, em 2020, tivemos algumas que acabaram caindo quase 40%, no caso aqui CPFE3 caiu bastante, mas mesmo assim não se compara o tanto que outras empresas caíram naquela época. Dentre todas essas, vocês podem analisar que Transmissão Paulista e Taesa, elas sempre acabaram ficando com os menores drawdowns entre essas 4 empresas, né? Normalmente Engie e CPFE ficaram com um drawdown mais elevado. E isso vai acarretar em maiores volatilidades, obviamente. Então, Taesa e Transmissão Paulista, elas foram muito menos voláteis, o que faz o preço da ação não oscilar tanto assim, enquanto que CPFE e Engie, elas ficaram aí oscilando um pouco mais neste período. Obviamente que a maior volatilidade acabou sendo lá na época da pandemia. E no momento vocês podem perceber, neste ano, a gente tem Transmissão Paulista com um pouquinho mais de volatilidade e CPFL também. Mas as 4 ações estão bem semelhantes, né? E isso também ocorre devido que elas pertencem a setores semelhantes. Para quem é novo por aqui, essa daqui é a minha carteira, atualmente R$ 166 mil investidos, uma rentabilidade de 46,53 e uma variação de 5,85%. Atualmente 22% em renda fixa, 22% em FIIs. Temos aqui mais um pouquinho de renda fixa que está no Banco Inter e 55% em ações. Inclusive, a primeira coisa que eu fiz, o meu salário acabou caindo nesta sexta-feira que passou e ele já está aplicado na caixinha do Nubank, rendendo 100% do CDI. E se eu deixar ele ali por 30 dias, eu vou ter uma ótima rentabilidade e uma liquidez diária. Lembrando que se você retirar o dinheiro quando você deixa na caixinha do Nubank, antes dos 30 dias você vai ter um pagamento bem alto de IOF. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras e ele é gradativo, né? Cada dia que passa ele vai reduzindo até no finalzinho, né? Nos últimos 30 dias você não paga mais IOF e sim apenas o imposto de renda. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, considerem se inscrever no canal para estar fortalecendo cada vez mais o meu trabalho. Foco nos aportes, foco no trabalho, que é isso que vai gerar a nossa tranquilidade financeira lá no futuro. Lembre-se, o futuro ele chega sim. Não adianta você viver apenas o hoje e tá lascado, cheio de dívidas. Ok? Falou, galera. Até a próxima. Fiquem bem e a gente se vê.